Como é bom, queridos, poder estar nessa presença. Você pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Fico muito feliz de poder, neste dia, me sinto muito honrado de poder estar trazendo uma palavra. Há mais ou menos uns 13 anos atrás, mais ou menos por aí, eu recebi na minha casa a visita do pastor Marcelo lá. O João Pedro acho que tinha 3 anos, mais ou menos por aí. Eu entendi, queridos, que naquele dia o Senhor iniciou algo tremendo na minha família. Você vai perguntar, pastor, mas foi fácil? Não. Eu fui até expulso da igreja. Me mandaram sair. Aí, queridos, aconteceu algo. Mandaram sair, o pastor Josmar pegou. Né, pastor? Viemos para cá, ficamos um tempo gostoso. Que tempo bom, né? Sentadinho no banco. Tempo maravilhoso. Ficamos aí um ano e pouco, queridos. Só no leitinho. E nesse dia, queridos, comemorar 19 anos da igreja, irmãos. Eu nesses 13 mais ou menos anos, 10 anos que a nossa igreja, que nós assumimos a igreja, Palavra da Vida, a terceira. Grandes coisas o Senhor realizou nesse tempo. Não tem sido diferente, não, irmãos. Não tem sido diferente. O Senhor só tem procurado aqueles que verdadeiramente querem servir. Eu não vejo outra coisa, irmãos, que não seja servir a esse Deus, depender dEle. E acredito, queridos, que a graça do Senhor nos alcançou. Posso ouvir um amém? A graça, queridos, todos sabem, é um favor imerecido para nós. Quando eu e você aceitamos Jesus, queridos, como Salvador, como suficiente de nossas vidas, Deus derramou sua graça. Nós não merecíamos a salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Tudo, meus irmãos, é mediante a graça, por meio da fé. É um dom gratuito para mim e para você. Sabemos, irmãos, que não é por obra. A palavra do Senhor diz que não é por obra, irmãos. Mas todo aquele que teve esse contato, todo aquele que aceitou Jesus na sua vida, tem que praticar boas obras. Precisa sim, irmãos, fazer a diferença. E nessa noite, queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito daquilo que o Senhor tem falado muito comigo. O Senhor tem levantado um povo que vai fazer a diferença neste tempo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar. Se me permitir, eu falo o dia todo. Mas nesses dias, irmãos, eu tenho aprendido a ouvir. Muito mais de que falar, irmãos, eu tenho aprendido a ouvir Ele. Perguntar para Ele o que Ele quer. Entender aquilo que Ele tem para a minha vida, aquilo que Ele tem para o meu ministério, aquilo que Ele tem para a minha família. Irmãos, eu e você devemos influenciar
Eu e você devemos influenciar, queridos, uma geração nova, um povo novo. E eu meditava com essa palavra, queridos, com os líderes lá da igreja, com os pastores. E hoje preparei outra palavra, mas o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. José, queridos, quando ele, através da sua fidelidade, através do temor que ele tinha, ele influenciou uma geração. Através dele, queridos, ele influenciou uma geração. E nesses dias, queridos, nós temos que começar a influenciar. Nós temos trabalhado com a mesa, se reunido numa mesa de relacionamento. E existe algo tremendo, queridos, quando a gente se reúne numa mesa. Quando a gente se reúne, queridos, num propósito para orar, para entender a visão que o Senhor tem para esse tempo, o Senhor abre os nossos olhos e começa a mostrar coisas grandes, queridos. Em Gênesis capítulo 43, versículo 33, diz assim: seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Entendo, queridos, que José, quando os irmãos se achegaram a ele, houve vários momentos que ele chorou, que ele se desesperou, mas teve um momento que ele atraiu eles para a mesa, queridos, e ali definiu algo. Naquele momento, queridos, ele já havia perdoado, porque na mesa há perdão, na mesa há um relacionamento sincero. Nós fomos criticados esses dias porque falamos que a mesa cura, e algumas pessoas nos atacaram porque nós falamos isso. Nos dias de hoje, queridos, está faltando relacionamento nas nossas famílias, nas nossas casas. Não sei se você tem percebido isso, queridos. Cada um pega o seu prato e vai sentar, um na sala, outro no quarto. Ninguém quer mais estar numa mesa, ninguém quer sentar junto. De manhã cedo, queridos, todo mundo corre, sai um para a escola, sai outro para cá, ninguém toma um cafezinho junto. E, queridos, se relacionar é o que tem feito a diferença. Porque, queridos, não tem como nós manifestar algo que Deus tem na nossa vida se nós não queremos nos relacionar com as pessoas. José, queridos, ele sofreu, ele foi vendido, ele foi açoitado, não importa, queridos, o que ele sofreu. Entenda que ele era um homem temente a Deus e ele foi até o final. E no momento, queridos, que ele poderia sim pegar os irmãos dele e colocar no lugar deles, ele não fez. Ele chamou para a mesa e deu da sua comida. Ele chamou para a sua mesa. Eu vejo, queridos, um altar. Eu vejo o altar como uma mesa onde você se achega faminto para receber algo dele. Quando você se achega no altar do Senhor, é porque você está sim querendo se alimentar de algo novo, de algo diferente. E a mesa realmente cura, irmãos. A mesa realmente transforma vidas, ela manifesta o poder de Deus através de um relacionamento puro e sincero. Isso só acontece, queridos, quando nós se despejamos, se lançamos diante da presença daquele que pode. Se relacionar, queridos, é o que mais nós devemos fazer nesses dias. Em Êxodo capítulo 1, versículo 6 até o 9, diz assim: José mexeu com algo tremendo, queridos. Através dele, uma geração foi chamada. Uma geração começou a ser formada através desta mesa de relacionamento que ele teve.
Diz assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. José traz os seus irmãos, traz seu pai, se relaciona com ele, perdoa. O rei do Egito dá uma terra boa para o seu pai começar a viver. E ali começou, queridos, uma geração que cresceu de uma forma tremenda, aonde o rei que assumiu depois da morte do rei que conhecia José, ele viu o poder que existia, ele viu o manifestar daquele relacionamento daquele povo, queridos, e ele cresceu, aquele povo cresceu de uma forma tremenda. É inevitável, meus irmãos, uma geração recebe influência de outra geração. Eu recebo influência de uma geração. Você recebeu influência de uma geração. E nós, queridos, temos que influenciar uma geração. Mas uma geração, queridos, que acordou para algo novo, que não é tão novo assim não, irmãos. O que aconteceu? O povo foi se afastando de uma intimidade que o Senhor tem falado. Uma intimidade, queridos, que tem se esfriado cada dia mais nas pessoas, porque elas têm se acomodado, elas têm tentado viver para si, não têm vivido para aquilo que o Senhor realmente nos chamou, queridos. Nós viemos a este mundo para servir. Uma geração, queridos, ela deve influenciar outra geração. Se você não influencia esta geração com coisas boas, infelizmente, queridos, elas vão ser influenciadas por outras coisas, por seitas. Nos dias de hoje, queridos, nós temos visto isto. Quantas pessoas têm se perdido, queridos, porque ainda não foi manifesto o poder de Deus na vida delas. Não porque elas não querem, queridos, porque está faltando pessoas que venham influenciar, pessoas que se levantem, se posicionem e falem: aqui não. Pessoas que se colocam diante de Deus, não, irmãos, como grandes homens, não. Sabe aquela pessoa humilde que entendeu que o manifestar vem através dele, só nele e é para ele todas as coisas cooperam. Quando nós entendemos isso, é inevitável, irmãos, se você não fizer algo para influenciar essa geração, infelizmente elas vão ser engolidas por aquilo que está acontecendo neste mundo, irmãos. José influenciou, irmãos, e aconteceu algo tremendo. Se você não influencia, irmãos, as pessoas para o sucesso, tem pessoas que vão influenciá-la para o fracasso. Se você não tem levado esse Jesus, não tem levado essa vida para as pessoas, queridos, a morte para elas, se nós não fizermos a diferença. A influência, queridos, que nós devemos exercer neste tempo, não é de se acovardar diante das falácias que nós temos ouvido. Muito pelo contrário, queridos, nós devemos se posicionar e levar as nossas mãos ao céu e repreender tudo que o inimigo tem feito. Quando teu filho tiver com uma dor, com alguma coisa, irmãos, você não precisa chamar o pastor para orar. Não que o pastor não queira, traga, mas você vai lá e repreenda, irmãos. Você levante tuas mãos, fala: Satanás, não toca no meu filho, não toca na minha família. Você não tem poder, você não tem autoridade sobre os meus. Eu estou falando de uma geração que se levanta, queridos, não com as perninhas, não, uma geração que entendeu o que ela é.
entendeu o lugar dela neste tempo, irmãos. Não é para amanhã, não, é para hoje. É para hoje, é para você, meu irmão. É para você, minha irmã. É para nós. Porque quando nós, irmãos, começamos a influenciar, nós levantamos nessa nação governantes. Sabe por quê? Está assim lá, queridos. Porque nós deixamos de influenciar. Nós deixamos de fazer alguma coisa diferente, irmãos. Sabe, governantes instituídos por Deus, pais queridos, que vão se levantar na madrugada, que vão estender as mãos, que vão clamar, que vão repreender. Educadores, irmãos. Meu filho fala bem com cada coisa que ele fala que acontece na escola, irmãos, que os professores falam, que eu fico abismado, irmãos. Educadores, queridos, que foram influenciados por outras coisas, por levas malignas. Por que eles foram influenciados? Porque faltou gente que influenciou, irmãos. Faltou pessoas que se posicionaram e influenciaram para que esses educadores não fossem para este lado. Nós temos que entender, irmãos, que o que move essa nação não é governante, não, irmãos. É o nosso Senhor Jesus, é aquilo que habita em nós. Aleluia. Influenciar, irmãos, profissionais. Hoje, irmãos, as pessoas podendo, elas te furam os olhos. Você vai negociar nos dias de hoje, você vê cada coisa, irmãos. Mas sabe por que acontece isso, irmãos? Volto a repetir. É porque nós não estamos influenciando. Quanto mais eu influenciar, queridos, mais as coisas vão mudar. Isaías 41, versículo 4 diz assim: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo até mesmo com os últimos. Quem chama a existência as gerações desde o princípio? O Senhor fala que é Ele. Fala que é Ele, queridos. Desde o primeiro até mesmo com os últimos. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. As gerações, queridos, de Abraão, de Isaac, Jacó, de José, elas influenciaram gerações, queridos. Gerações e mais gerações. A questão é, irmãos, quais as influências? Deus espera que nossa geração, irmãos, quais influências nós vamos deixar para a próxima geração? O que eu e você estamos fazendo para deixar para esta próxima geração? Quais tipos, irmãos, de sementes estão sendo semeadas? O que você tem semeado? Que semente germinará através de nós para as gerações futuras? Tudo é bonito, queridos, enquanto nós assistimos de camarote. Tudo é bonito, queridos, enquanto não chegou na nossa casa.
Enquanto não bateu nas nossas portas, queridos, nós não temos nada com isso. É engano nosso. Se pensarmos assim, queridos, esse tipo de pensamento que tem feito, queridos, as pessoas se acovardarem no momento que tem que falar, que tem que gritar, que tem que manifestar aquilo que o Senhor quer. Que semente, queridos, que nós temos semeados nesses dias, o que eu e você temos semeado para a geração, para gerações vindouras. O que nós temos feito, queridos, para que as gerações vindouras, para que os teus filhos, netos, bisnetos, vivam algo mais intenso com o Senhor. O que nós temos feito? Tua graça me atraiu, né? Tudo muito bonito, enquanto não bate na nossa porta. Deus quer levantar, queridos, uma geração que vai se posicionar de uma forma diferente. Eu não tenho problema que me chamem de louco. Fui muito caçoado me chamando de aleluia. Oh, aleluia ainda. Queridos, o aleluia está indo. Continua indo. Continuo indo. E aqueles que me criticaram continuaram, ficaram para trás, queridos. Porque aqueles que te criticam, aqueles que não influenciam, aqueles que não te ajudam a influenciar, eles nunca vão estar na tua frente, eles sempre vão estar atrás de você. Mas eu e você, queridos, não somos simplesmente chamados para estar estagnado num lugar, parados sem realizar nada. O Senhor está levantando, irmãos, uma igreja que é diferente. Ei, não tenha vergonha de dar glória a Deus. Eu tenho falado isso lá na igreja, irmãos. Não tenha vergonha de levantar as mãos, de bater palma, de pular, de dançar, de gritar. Essa é a geração que o Senhor tem levantado, irmãos. Uma geração, irmãos, que vai fazer diferença. Como é gostoso, irmãos. Como é gostoso a gente ver as pessoas alegres. Ontem no culto de oração, o Senhor falou assim, que as pessoas chegavam no culto cansados, mas não era nem cansaço do trabalho, era espiritual. Sabe por quê, irmã? As pessoas chegam cansadas na igreja, às vezes chegam lá não é só o trabalho, irmãos, é espiritual também. Para que você não reaja, irmãos, quando a palavra está sendo ministrada, para você dar um glória. Amém? Né? Para que você se movimente, irmãos, para que você faça algo, alguma reação haja. Quais serão, irmãos, os tipos de jovens e filhos? Que geração nós vamos deixar para esse futuro? Uma das coisas que eu estou falando sobre isso, sabe por quê, irmãos? Você que tem trazido o teu filho na igreja, você tem influenciado ele. Eu lembrei de algumas coisas. O João Pedro, ele era pequenininho, irmãos. Eu ficava no carrinho louvando a Deus e balançando o carrinho. 4 anos, irmão, já comprei um violão para ele e já comecei a incentivar, já comecei a influenciar. Hoje ele me aposentou. Estou aposentado, irmãos. Isso não é ruim não, irmãos. Isso é muito bom. Sabe por que é bom, queridos? Está na hora de nós deixar algumas coisas acontecer diferente. Eu poderia ficar ali, não, eu vou continuar aqui. Não, fiquei. Vou orar, deixa eu ir lá para trás, deixa eu interceder. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Aqui mesmo a gente vê exemplos, né? Eu vejo quando o Josué, né? Quando tá os filhos do Josué aqui, né? Com violãozinho. Vejo o João, né? Tocando teclado. Estão entendendo isso, queridos? Por exemplo, irmãos, não tem como os nossos filhos saírem diferentes. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa que ele vai olhar em mim e você. Quem vai influenciar os nossos filhos somos nós, queridos. Se o meu filho vier orar, irmãos, ele vai orar também.
Se ele veio lendo Bíblia, irmãos, ele vai ler também. Estão entendendo? Enquanto nós fazemos isso, irmãos, começamos a influenciar. Eu quero influenciar as pessoas lá fora, irmãos. Influencie dentro da tua casa primeiro, lá dentro do teu lar, dentro da tua família, irmãos. Comece a testificar aquilo que o Senhor tem falado com você. Mas seja você o primeiro a fazer. Antes de falar para os outros fazer, vá fazer você. Vá orar, vá interceder, vá clamar. Porque palavras, irmãos, são coisas fáceis. Eu posso vir aqui e ficar falando 3 horas a fio, queridos, mas eu quero ver eu viver tudo que eu estou falando. É aí, queridos, eu tenho que testificar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. E eu tenho falado muito com Deus, irmãos. E Ele tem falado, irmãos, sobre isto. Que se nós não se posicionarmos, queridos, infelizmente nós vamos ver essa geração do futuro se perder. Do meu filho eu posso falar, lá na escola chamam ele de pastor. Não sei porquê. Lá na escola ele ora pelas pessoas. Não sei porquê também. Não estou falando isso para exaltar o homem não, irmãos. Estou falando isso para você entender que nós exercemos uma influência sobre os nossos, principalmente sobre os nossos, das nossas casas, queridos. A minha mãe está ali, ela não gosta quando eu falo as coisas. Depois ela vai me pegar, vai puxar minha orelha. Ela já sacoiou a cabeça lá, irmão. A minha mãe, queridos, ela foi uma pessoa que toda a vida, religiosa, irmãos. Ela era religiosa, ela participava da igreja católica. Muito religiosa. Ajudava na igreja, trabalhava, ia fazer pastel, ficava lá. Um dia o padre falou para ela assim, meu pai estava em Mato Grosso, não tinha pagado aquele carnezinho que tem lá, e era dia de crisma. Não pagou, não faz crisma. Minha mãe nunca mais botou o pé na igreja, irmãos. Mas ela sempre me incentivou a continuar. Ela parou de ir, queridos, mas ela mandava ir. Nós íamos. Fiquei, irmãos, todo esse tempo indo, irmãos. Nunca saí. Eu sempre tive dentro de algo, nunca fiquei fora. Mas porque, irmãos, ela influenciou algo. E aquilo que ela fez para mim, queridos, eu aprendi e comecei a fazer para o meu filho, fazer para as pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que estão ao meu lado têm visto isso, irmãos. Nós temos que influenciar. O desejo de Deus, irmãos, é que uma geração venha e transmita a outra geração. Abrir poços, como eu vi uma pregação do Luiz Hermínio esse dia. Irmãos, você abre poços, queridos. Você não vai beber a vida toda dele, mas aquele que passar vai estar tomando, irmãos. Você começou algo. Esse início, queridos, que nós temos que dar, indiferente, queridos, daquilo que nós vamos passar. O Senhor levantou você, sacerdote, levantou você, mulher. É nós. Ei, não é lá fora, é nós, irmãos. Nós se movemos aqui dentro, irmãos, para o extraordinário acontecer lá. Eu movo dentro da minha casa, queridos, para que as pessoas lá fora sejam impactadas com aquilo que o Senhor está fazendo. Não adianta eu mandar orar e não orar. Não adianta, queridos. Nós temos que levar essa geração de agora, irmãos, ter sede de conhecimento da palavra. Ter uma busca incessante pelo Espírito Santo. Eu quero mais, irmão. Eu quero mais dele. Cheguei em mim. Eu quero mais, irmãos. Eu quero mais. Eu não quero, irmãos. Eu não quero passar, irmãos. Passar sem deixar um legado, irmãos. Eu não quero passar, queridos, e não deixar nada para que a geração veja, queridos. Não me importa, queridos, o quantas madrugadas eu vou ter que orar, mas eu creio, irmãos.
Eu creio, irmãos, que nós estamos implantando algo forte para essa geração. Eu não quero mais, queridos, ficar molhando o pezinho ali, ó. Não, eu quero mergulhar, irmãos. Eu quero ser tomado por Ele. Eu quero abraçar, eu quero dar cheiro. Aleluia. Eu preciso, irmãos, eu preciso disso. Eu preciso disso. Ora, baixou. Impetuoso, poderoso és, grandioso. Oh Deus de poder e glória, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Tu és maravilhoso, Senhor. Precisamos deixar, irmãos, na memória dessa nova geração registrado. Eu fico vendo, irmãos, daqui uns 10 anos aí nós vamos estar sentadinho no banco, vendo os nossos filhos ministrando. É isto. É isto, irmão. É isto, queridos, que nós temos que atrair. Precisamos deixar, queridos, na memória dessa próxima geração, principalmente na memória dos nossos filhos, principalmente na memória dos nossos, a realidade, irmãos, de um evangelho, irmão, com princípios, de um evangelho, irmãos, que não sai quebrando regra, não. Isso pode, isso aqui é pequenininho, não, irmãos. Um evangelho que não se corrompe, não. Os nossos filhos, queridos, eles são a primeira realidade nossa. Os nossos filhos, queridos, eles são espelhos daquilo que nós somos. No Salmo 102, versículo 12, diz assim: Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. O seu nome será lembrado de geração em geração. Planta a sementinha e cuida. Eu comentei na igreja, as pessoas deram risada lá de mim. Eu trabalhava numa casa e a mulher foi viajar e deixou a chave comigo e falou assim para mim. Ela tinha bastante samambaia. Diz que eu falei errado aquele dia lá. É samambaia. Era cheio de samambaia a casa dela, a coisa mais linda do mundo. Ela chegou assim e falou para mim: Seu Jackson, todo dia de manhã fala com a minha samambaia, conversa com elas, para que elas não morram. Você vai perguntar, pastor, você conversou com a samambaia? Hã? Irmãos, eu não conversei com elas. Eu não conversei, mas irmãos, se você vê uma pessoa conversando com uma samambaia, você vai achar o que dessa pessoa? Sabe por que eu estou contando isso para você, irmãos? Sabe quando você é aquela pessoa impetuosa, que não tem medo? Você chega no meio de uma praça e glória a Deus! Levanta a mão, ora, clama. E aí, estão chamando você do quê? Não é diferente não, irmãos. Tudo louquinho.
como é bom. Sabe por quê, irmãos? Porque o nome do Senhor será lembrado de geração em geração, queridos. Nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, queridos, eles vão desfrutar de tudo aquilo que nós estamos semeando hoje. Tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que nós temos produzido para o reino. Eles, talvez nós nem desfrute de tudo, mas, queridos, os nossos filhos vão desfrutar. Nós vamos ver, queridos, isso acontecer. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos sim neste tempo influenciando dentro da nossa casa. Os seus filhos vão influenciar outra geração. E assim continuamente vai acontecendo, irmãos, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque se você não influenciar, o mal vai influenciar. Salmo 112, versículo 1 até o 3 diz assim: aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, a sua justiça dura para sempre. Outra versão diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Será uma geração abençoada, queridos, uma geração de homens e mulheres íntegras, homens e mulheres que vão viver coisas mais intensas com o Senhor. Construir, queridos, não é fácil, mas demolir é. Para derrubar é bem facinho. No que você tem construído? Como você tem construído? No que você tem alicerçado a tua família? Aonde você tem alicerçado a tua vida? Se eu e você, queridos, não acordarmos, se nós não despertar para essa verdade, o que nós vamos deixar para a geração futura? A graça do Senhor te atraiu. Você chegou até Ele, Ele te tocou, Ele te trouxe para essa presença, mas você não pode se estagnar. Eu e você, queridos, temos que fazer a diferença nesses dias. Tem um tempo maravilhoso começando nessa igreja, irmãos. Vocês não estão entendendo, acho que vocês não ouviram. Tem algo maravilhoso acontecendo nesta igreja, irmãos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui,
como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tem coisas, queridos, que muitas vezes nós achamos que não é para nós. Eu participei do encontro com Deus. Pela primeira vez eu fui. Nunca tinha participado do encontro. Confesso, irmãos, que fui relutando. Mas posso falar algo para vocês, irmãos? Eu fui impactado lá. Eu fui curado lá, pastor. A gente acha, queridos, que a gente não precisa. A gente acha que, eu fui lá, queridos. Deus me pegou lá. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? O Senhor me fez eu lembrar de coisas, queridos, que eu achei que não tinha importância na minha vida, mas estava me machucando. Aquele dia foi um divisor de água no meu ministério, pastor. Eu me lancei em algo muito maior em Deus, irmãos. Eu entendi, queridos, eu entendi algo muito importante. Eu entendi, queridos, que o Senhor não quer mexer só na aparência. Não, irmãos, o Senhor quer entrar, Ele quer, sabe, Ele quer fazer um reboliço dentro de nós. Ele quer extrair, irmãos, coisas que estão escondidas no nosso interior, coisas que têm nos machucado, e muitas vezes, queridos, nós, por se acharmos alguma coisa, não queremos confessar. E quando essas coisas são arrancadas de nós, queridos, nós começamos a ver um novo horizonte, coisas novas. É isso que eu estou falando, que o Senhor está fazendo nessa igreja. Quando eu falo nessa igreja, em todas as igrejas, Palavras da Vida, é algo grande que o Senhor vai mover durante esse ano de 2024, queridos. E eu espero que você seja um que vai influenciar. Não é fácil. Estou implantando lá as mesas, as coisas lá na igreja. Não é fácil não, pastor. Mas eu aprendi uma coisa. Algumas vezes eu fiquei chateado, mas o Senhor falou assim para mim, e é isso que eu estou fazendo: frutifique dentro primeiro, traga para perto. Eu trouxe tudo para perto. Aí depois, irmãos, dê fruto lá fora. Quero que você se coloque de pé, irmãos.